Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias e hoje o programa está super especial. Todos os programas são especiais, mas quando a gente traz um assunto que é o cuidar do outro, ele se torna mais especial ainda. E por falar em cuidado, hoje vamos falar sobre um projeto que tem ajudado muitas pessoas aqui em São Luís e com certeza é uma iniciativa que merece ser copiada. Eu estou falando do projeto Cuidar do Cuidador e do POP. Quem vai falar sobre esse assunto é a Bianca Chaves, que é psicóloga. Bianca, me conta quando é que nasce esse projeto. Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite e poder compartilhar um pouco da trajetória da IOP e um dos projetos mais fluentes dentro do meio que a gente trabalha, tá? Então, o cuidar do cuidador, ele surgiu da preocupação. Eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de mim? Geralmente a mulher está nesse papel, não é? Exatamente. E pensando nisso, vendo ali o sofrimento das mães, né, que são mães atípicas, elas não têm aquele olhar minucioso das outras pessoas com ela. Todo mundo olha para a criança e esquece delas. Então a IOP, junto com toda a equipe, se reunimos e montamos um projeto. Por que não cuidar de quem cuida? Então, a IOP é só para ficar... O Instituto de Orientação Profissional, né? Dentro da IOP a gente tem vários outros projetos. Né? Que o Cuidar do Cuidador saiu do projeto Azul Marinho, que é um projeto voltado para as crianças autistas. E aí a gente teve essa preocupação de levar oficinas para as mães, a gente se reúne a cada 15 dias, né? E a gente leva oficina para as mães com limpeza de pele, massagem, terapia em grupo, terapia individual. Levamos também contextos, né, para elas refletirem sobre se olhar. Porque aquela criança, um dia ela vai crescer. Porque o autismo, ele não impede a criança de viver normalmente em sociedade. É uma condição, tudo bem, mas que a criança ela consegue evoluir normalmente para a sociedade. Então a mãe ela também precisa se olhar para que ela consiga também viver para a sociedade, procurar uma profissão na qual ela também esteja junto com a criança. Então a gente leva mini cursos de manicure e pedicure, maquiagem, design de sobrancelha e outros afins. Para elas aprenderem e também para elas aproveitarem a oportunidade para cuidar de si, né? Exatamente. E é um ponto importante, porque a mãe é que está ali à frente, naquela luta, naquela batalha, dependendo do nível, não é? Na questão do... Hoje não existe uma separação por nível, o autista é autista. Mas dependendo da condição daquela criança, né, do adolescente, a luta se torna ainda muito mais pesada para essa mãe que tem que ir na fisioterapia e às vezes ela não tem condição, não tem um transporte adequado, não tem uma rede de apoio. Então é importante que se tenha essa visão para alguém que acaba sendo invisibilizado nesse processo. Verdade. E muitas delas acabam abandonando, né, a profissão para cuidar da criança, porque a família, elas são abandonadas pelo marido. Sim. Então isso é uma questão que traz bastante dor e sofrimento. Tem a aceitação, porque sabe que querendo ou não, mesmo que seja um tema muito em alta, sim, ainda tem o preconceito. Com certeza. Então é algo que a gente tenta levar para elas a conscientização de si mesmo, né? Tanto que a gente leva, eu não sei se vocês conhecem, né, que é o Vitor Frank, que trabalha dentro da logoterapia, em busca do sentido da vida, sim, né? Que não seja só o sentido ali de, meu filho, eu preciso que meu filho esteja dentro de uma bolha, não. Ele precisa ser preparado, porque ele consegue ser preparado para isso dentro da terapia, dentro do lazer, porque muitas delas hoje abandonam o lazer porque a criança vai chorar, vai se jogar, e a gente tenta levar para elas a questão de não se colocar, se prender dentro de casa por conta da criança. Aliás, essa indicação de leitura que a Bianca trouxe, né, em busca do sentido da vida, ela serve em todos os aspectos para as pessoas em diversas situações. Às vezes a gente se despersonaliza por, né, estar à frente de algum desafio, porque você é o arrimo da família, você tem que trabalhar, porque você está passando por várias situações e realmente esquece de si. Então, vale também para qualquer pessoa a indicação dessa leitura. Então, a gente tem um grupo, né, estamos localizados no João de Deus, e a gente tem um grupo que tem 150 mães, né? Pais, avós. E dentro desse grupo, uma mãe, ela não é mãe só de uma criança, sim, autista. Às vezes ela é mãe de 2 crianças autistas ou até mais. Então, tem toda ali uma questão cultural, né? Que elas não
entram porque elas não têm essa oportunidade. Eu estou tentando levar, eu junto com a minha equipe, né, levar para elas uma perspectiva diferente de vida, que é se olhar todos os dias no espelho e se perguntar quem eu sou, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir e o que eu devo fazer, não só por mim, mas pelo meu filho, porque para a gente cuidar de alguém, a gente precisa estar bem. Se eu estiver triste, logicamente meu filho vai ser uma criança triste, vai ser uma criança irritada, vai ser uma criança um pouco mais agressiva, né? Então, eu preciso estar bem, porque querendo ou não, mesmo que a criança seja autista ou não, os filhos são um pouco do reflexo dos pais. Então, a gente precisa estar bem consigo mesmo, porque se a gente não estiver bem mentalmente, né, falando do Setembro Amarelo também, Sim. a gente não vai estar bem em nenhuma das outras áreas, porque a gente precisa estar bem mentalmente para que a gente interaja com o público, a gente saia com as amigas, porque muitas delas evitam sair por conta, ela vai deixar o filho com a mãe. Pelo julgamento, né? Exatamente, e elas precisam ter esse olhar. E a gente tem inclusive dados, né, que mostram que as mulheres são as mais afetadas pelos transtornos de depressão, de ansiedade, porque justamente são aquelas que primeiro foram educadas, a maioria delas, principalmente as gerações, né, anteriores, para essa obrigação do cuidado. O partilhar do trabalho doméstico, inclusive, é algo muito novo, é uma discussão muito recente, se a gente for parar para pensar nos anos, né, em quantos séculos se vive nessa cultura patriarcal de que a mulher tem que ficar ali cuidando de tudo. Exatamente. Então você traz uma carga já, que é passada de geração para geração. E você romper isso gera uma série de questões, inclusive para a saúde mental da própria mãe, né? Então, Exatamente. Por isso, assim, esse projeto, essa iniciativa de vocês é uma iniciativa fantástica, né? Sim. E tem ajudado a mudar a vida dessas mulheres. Tem, até porque a gente traz elas para a nossa sede, né, que está lá no João de Deus, e a gente traz fisioterapeuta para elas trabalharem a questão muscular, a gente traz atividades físicas para elas, e quando a gente faz as nossas ações sociais, a gente sempre leva pessoas para ficar com as crianças enquanto elas estão cuidando ali de si, sem se preocupar. Certo. Agora, vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu quero saber mais do POP, que também é uma iniciativa que está dentro desse projeto e que tem também ajudado a mudar a vida dessas mulheres, dessas mães, desses pais também, porque com certeza tem homens também que estão ali presentes também na vida dessas crianças, das pessoas que precisam. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com o Café com Notícias. Não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias, com essa excelente conversa com a Bianca Chaves, que é psicóloga e também está à frente desse projeto, que é muito importante e que além de acolher quem cuida, não é? Vocês também têm o POP, né? Explica pra gente mais um pouquinho sobre o que é o POP. Então, o POP, ele é o Programa de Orientação Profissional. Tanto que leva o nome da IOP, né? Instituto de Orientação Profissional. Ele foi o primeiro projeto que a gente teve dentro do Instituto. Inclusive, foi ele que fez fundar o Instituto. E foi muitos estudos, né? Dentro de artigo científico. Ele não é nenhum projeto criado 100% da minha cabeça, Sim, ou da cabeça de quem fez não. parte. Então, foi muitos artigos. Aqui no Brasil, ele tinha atuação como orientação vocacional. Sim. E aí teve a orientação profissional. E ele, né, eu peguei vários artigos do Canadá. Que lá tem toda a questão até de arrumar a cama, de vocação. Porque a vocação, a gente não nasce com ela, a gente constrói ela durante a nossa vida, a nossa trajetória, que são as aptidões que a gente tem. E aí eu fiz alguns estudos também aqui, né, na nossa região do Maranhão, sobre a evasão escolar. E aí eu percebi uma discrepância muito grande, que foi do ensino fundamental maior para o ensino médio, tem um nível muito alto de evasão escolar. E isso me gerou uma preocupação, porque até então a orientação profissional ela é aplicada no ensino médio. E aí eu pensei, por que não pode ser aplicada no ensino fundamental? Aí eu fiz o primeiro teste, que foi na escola IEMA. E lá eu percebi que 5 sessões não eram suficiente para uma orientação profissional.
E aí a gente foi adequando, até então hoje a gente tem 17 sessões. Só que o correto é fazer durante todo o ano letivo. Sim. E São dentro aperfeiçoamentos, né? que a gente vai fazendo em todo o projeto, a gente faz uma coisa no papel e aí a gente vai fazendo na prática e vai fazendo a correção de algumas coisas. E aí eu fui percebendo essa questão que precisa muito, né? Eu, por exemplo, eu terminei meu ensino médio, eu não sabia o que eu queria cursar. Isso é muito comum, não é? Sim. E aí eu fiz a enfermagem, né? Eu fiz o técnico em enfermagem para eu saber se eu ia fazer o superior. Chegando lá, eu vi que não tinha nada a ver comigo, que não era nada do que eu queria. Porém, lá fez eu gostar da psicologia. Então eu entrei. Só que eu percebi que muitas pessoas também que entraram junto comigo, elas saíram. Foram para outras áreas. Então eu percebi que também tem evasão no ensino superior. Aí a gente cria o quê? A orientação de carreira, que a gente pega dentro da faculdade, vai ver tudo que tem dentro da nossa área e vai ver o que ali tem mais a ver comigo, com a minha personalidade e quem eu sou. Só que dentro da orientação profissional a gente tem que trabalhar bastante o autoconhecimento. Né? E aí, durante o período, durante os anos, né, porque a gente criou esse projeto em 2021, a gente foi vendo que esse projeto ele é versátil. Pode ser aplicado com as mães que não têm uma profissão, pode ser aplicado dentro das escolas, principalmente de ensino fundamental maior, porque lá a gente vai trabalhar a questão de autoconhecimento, a gente vai aguçar nas crianças que a gente resolve o problema, né, da evasão escolar. E aí, dentro desse problema, o que a gente pode reduzir? O risco de gravidez na adolescência. Com certeza. O risco de uso de droga, álcool e outras drogas, porque o álcool ele é a porta aberta para as outras drogas. A gente vai reduzir principalmente a evasão escolar, o analfabetismo e dentre outras questões que a gente trabalha, porque a gente vai plantar ali a sementinha. Sim. E quando chega no ensino médio, a criança, o adolescente, ele já tem ali em mente o que ele quer traçar, ele já vai estar pensando no que ele quer, porque a gente já teve resultados. Não entra sem esperança ou tateando no escuro, né? Já tem mais ou menos ali aquele sentido. Aí vocês verificaram que entre as mães que vocês acolhem no projeto, havia a necessidade da implantação desse sistema. Exatamente. E aí o que vocês descobriram? E aí a gente descobriu que a profissão, ela faz parte de que a gente é. Porque todos os dias a gente sai para trabalhar, a gente fica 8 horas, tem pessoas que ficam até mais dentro do trabalho e vão para casa para descansar. E a gente dá um novo sentido ali para essas mães, a questão da profissão. Por que eu preciso ter uma profissão? Porque a profissão, querendo ou não, é a minha identidade. Ela é quem eu sou no mundo. Não quer dizer necessariamente que quem não trabalha não sabe o que é. Sabe, só que ali ela gosta de cuidar do lar. É uma profissão. É uma vocação e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Exatamente. Ninguém pode ser julgada por sua vocação. Você Exatamente. tem que ter um certo apoio e vocês conseguem trabalhar essa questão juntamente com a autoestima dessas mulheres, Exatamente. Dando um novo sentido para a vida delas. Exatamente. E aí a gente chega no ponto que é falar sobre se eu trabalho, eu cuido de mim, logo meu filho vai estar bem. Ah, mas vai ter o abandono, você vai ficar muitas horas longe da criança. Não, a criança ela vai estudar, ela vai às terapias, ela vai fazer ali todo o processo que ela precisa, né? E aí a gente entra numa pauta que é trazer para elas o olhar da necessidade de trabalhar. Porque o BPC, ele não é o suficiente para que elas consigam ali manter a casa, porque às vezes elas não têm só um filho. Sempre tem mais outros, né? Mesmo que tenham autismo ou não. Mas não tem uma regra aí que diz que quem está recebendo o BPC por conta do filho não pode trabalhar? Não se tem um debate em torno disso também? Que tem né, impedido que essas mulheres, né? Sim, também... eu não tenho conhecimento sobre, né? Nunca procurei me informar sobre, mas... É uma série de desafios, Sim. não é, Bianca, que essas pessoas têm ao longo da vida. Mas assim, a gente nem precisa mesmo de fato entrar nesse detalhe, porque é uma questão mais jurídica, mas assim, o que elas precisam é dessa rede de apoio. Sim. Algo que vocês têm feito e têm feito muito bem. Tem algum contato? Como é que faz para conhecer mais o trabalho? Então, a gente tem, né, o nosso Instagram, que é @iopmaranhão. A nossa sede fica lá no João de Deus, né? Posso deixar o cartãozinho. E Pode falar aí o nome da... lá na rua São Pedro, João de Deus, número 33. E qual o Instagram? @iopmaranhão.
E, assim, eu convido a todos que estão assistindo, quiserem conhecer o nosso espaço, quiserem também trabalhar como voluntário? Trabalhar como voluntário, fazer doações, principalmente agora que está chegando outubro, né? De brinquedos, de roupas. Fiquem à vontade, tá? Que a gente está sempre de portas abertas. Eu não falei para vocês que é um programa especial porque traz uma iniciativa, porque a gente precisa conhecer essas iniciativas que ajudam, né, que apoiam o próximo. Tem muita gente aí precisando só de um empurrãozinho, às vezes, né, para sair daquele estado de tristeza ou de ausência de sentido para seguir a vida, né? Eu queria te agradecer pela participação aqui no Café com Notícias, Bianca, e dizer que a gente está de portas abertas, né? E você que está aí nos assistindo, se puder colaborar, doar, ser voluntário, procure a Bianca. Ela disse aqui o endereço, o Instagram, e aí com certeza, né, essa soma de atitudes vai ajudar muito mais até quem doa do que quem precisa da doação, né? Bianca, Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. E o Café com Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.